Oi, gente! Hoje nós estamos aqui para mais uma aula do nosso curso Segredo do Casamento. Hoje nós estamos encerrando nosso módulo, que nós estudamos sobre o acrônimo CASADO. Nós estudamos esse acrônimo e cada letra tem ali um significado. A letra C, apreciar o desejo do marido de conquistar. A letra A fala sobre autoridade. A letra S sobre sexualidade. A letra A sobre afinidade. Letra D, discernimento. E hoje nós vamos estudar a letra O, que é sobre a ordem hierárquica. E quando a gente fala sobre esse assunto, é algo bem complexo. Algumas mulheres sentem muitas dificuldades por se falar a palavra hierarquia. Por que algumas mulheres sentem dificuldades? Elas sentem como se, quando a gente trata essa palavra, como se os homens fossem superiores e as mulheres fossem como capacho. Essa é a versão que muitas mulheres têm sobre a questão de ordem hierárquica ou hierarquia. Mas, na verdade, a Bíblia não trata dessa forma. Quando a Bíblia trata dessa palavra e da questão da ordem hierárquica, não é como se o marido fosse estar superiormente à mulher e fazer dela um capacho. Não tem nada a ver com isso. Trata como ele ser o provedor, ele ser o protetor da sua família e do seu lar. Mas de que modo esse desejo que o homem tem de ser protetor e provedor do lar coloca ele acima na ordem hierárquica? Olha o que a Bíblia diz em Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 24. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Quando ele fala a questão da sujeição das mulheres, ele usa um termo. Esse termo refere-se a uma palavra grega que é upotasso. E essa palavra significa ter precedência ou colocar-se debaixo, mas colocar-se debaixo da proteção e da provisão do marido. Porque está atribuindo aos maridos uma enorme responsabilidade. O apóstolo Paulo deixa bem claro que os homens, como cabeças, eles têm uma responsabilidade enorme sobre suas famílias, sobre sua esposa e seus filhos. E como a gente tem falado nas outras aulas, um marido bem intencionado, ele não vai se aproveitar dessa situação para fazer a mulher ser menosprezada ou os filhos serem menosprezados. Um homem bem intencionado entende o seu papel dentro do casamento e o seu papel dentro da família, de ser o provedor, de ser o protetor, de ser aquele que serve e que se doa. Agora, existe a possibilidade de um homem aproveitar essa passagem bíblica para que ele possa abusar da esposa, dos filhos, para que ele tire vantagem de ser o cabeça da família? Claro, existe, mas isso existe com um homem que é mal intencionado. Ou seja, não é só pelo fato da Bíblia falar isso que ele agiria com essa forma de abuso. Um homem que é mal intencionado, ele pode se aproveitar de toda e qualquer situação para cometer o abuso com a sua esposa e com seus filhos. O fato de algumas pessoas utilizarem essa passagem bíblica para seu próprio interesse não quer dizer que uma mulher deva, então, se recusar a ser submissa ao seu marido. Ela deve fazer isso porque é o que o Senhor espera dela, é o que a palavra de Deus a orienta a fazer. Agora, a gente vê muitas dificuldades em alguns textos do apóstolo Paulo. Algumas mulheres têm muitas dificuldades em assimilar, em entender e compreender alguns textos que o apóstolo Paulo coloca no Novo Testamento. E aí a gente vê que hoje em dia há uma cultura que é versus contra as escrituras. Há uma cultura que é contra aquilo que foi deixado na palavra de Deus. O problema dessa cultura, que muitas vezes está enraizada em muitas pessoas, até mesmo em mulheres cristãs, ela acaba gerando nas mulheres esse sentimento de competição dentro do casamento e de orgulho. Muitas mulheres, inclusive as cristãs,
Elas querem ser tratadas como princesas, mas elas não querem tratar os seus maridos como príncipes ou como reis. Elas não estão dispostas a reconhecer que o marido é aquele que sabe da sua responsabilidade de prover e proteger e inclusive entregar a própria vida se for necessário por ela. Então nós vemos muito essa cultura que tenta minar a palavra de Deus e os princípios que a palavra de Deus traz para a família e para o casamento. E o autor aqui coloca também um ponto muito importante: como desanimar um homem com 7 palavras. Ele usa um exemplo de um casal que faz uma visita para um outro casal que está construindo uma casa. E essa casa que esse casal está construindo é uma casa muito chique, praticamente uma mansão. E quando a esposa visitante começa a observar toda a estrutura da casa, né, os móveis, as pias e tudo aquilo, ela começa a ficar descontente com a própria vida que ela tem, a ficar descontente com o marido. E chega um momento da visita que ela pega e fala assim: você precisa arrumar logo um segundo emprego. O casal que estava recebendo eles em sua casa e mostrando, né, toda a estrutura, ficaram surpresos com essa declaração da esposa. E o marido parecia que ia afundar no chão, né? Ele ficou muito mal, se sentiu muito desrespeitado e logo depois eles foram embora. Então é algo para nós mulheres pensarmos. Muitas vezes a gente quer dar aquele solavanco no marido e a gente quer que o marido reaja, a gente quer que ele tome atitude e muitas vezes a gente é um pouco nervosa nas palavras, né? Muitas vezes nós acabamos ferindo com as nossas palavras, não cuidamos com aquilo que nós falamos e acabamos desrespeitando. Então uma pergunta para você fazer a si mesma: olha só, aquilo que eu estou prestes a dizer ou fazer vai chegar a ele como respeitoso ou desrespeitoso? Pense nisso antes de você falar alguma coisa, antes de você cobrar alguma coisa, às vezes um comentário sobre o trabalho dele, um comentário sobre o salário que ele ganha. Isso vai soar como algo respeitoso ou desrespeitoso? Precisa pensar nisso. E o autor também usa um exemplo que eu acho fantástico, que é sobre o tópico mostrando respeito à luz de velas. Ele conta sobre um homem chamado Hill, que ele é um ministro da palavra, ele foi pastor durante muitos anos de uma igreja, e ele começa a dizer quando ele era um jovem pastor e eles estavam enfrentando muitas dificuldades, inclusive financeiras. Então ele conta que um dia ele chegou em casa para o jantar e quando ele chegou para jantar ele se deparou com um jantar à luz de velas que ela tinha preparado. E ele ficou muito feliz com a preparação do jantar à luz de velas que ela fez para ele. E aí ele decidiu ir no banheiro lavar as mãos. E quando ele foi lavar as mãos, ele foi tentar acender a luz para conseguir enxergar melhor. E quando ele colocou o dedo no interruptor, ele percebeu que o banheiro estava sem energia. Então ele foi tateando nas paredes e tentou ligar o interruptor de energia do quarto. Para sua surpresa, também estava sem energia. E aí foi que ele descobriu que, na verdade, a energia da casa havia sido cortada. Quando ele descobriu isso, ele chegou na sala e perguntou para ela por que estava sem eletricidade. E aí ela, chorando, falou: olha, eu sei, você tem se esforçado tanto, né? Você tem batalhado tanto, mas a gente não conseguiu pagar a energia e eles cortaram. E eu não queria que você soubesse disso, eu queria que você tivesse uma boa noite, então eu preferi fazer um jantar à luz de velas. O autor coloca aqui, o Emerson, que ela poderia muito bem falar: olha, quando eu morava na casa dos meus pais não faltava nada, eu tinha tudo, eu nunca vivi uma situação dessa. Ela poderia ter aproveitado a situação para ser desrespeitosa, para falar de uma forma áspera com ele, mas ao invés disso, ela falou assim: de um jeito ou de outro nós teremos a luz de volta, mas hoje à noite vamos jantar à luz de velas? Quem faria uma coisa dessa? Muitas vezes nós queremos ser levadas pelo orgulho, queremos ser levadas para ter a razão, para se sobressair, para ficar por cima do outro, para ter a razão. Muitas vezes nós somos tomadas pelo orgulho, não é mesmo? E no final nós vemos aqui o autor colocando assim: se você quer um casamento de amor e respeito, não discuta nem brigue por causa da ordem hierárquica. Deus estabeleceu
uma forma e Deus sabe aquilo que é melhor. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele é Deus e tem o controle de todas as coisas. Inclusive, Ele colocou coisas específicas nos homens e coisas específicas nas mulheres e nós devemos juntos trabalharmos para que nós tenhamos um casamento de amor e de respeito. No final, nós podemos pensar sobre isso. Seu marido vai sentir que você aprecia o desejo dele de proteger e prover quando você verbalizar a sua admiração por ele, por protegê-la e estar disposto a morrer por você. Quando você elogiar o seu compromisso de prover e proteger você e a família, ele precisa saber que você não acha que isso é obrigação dele. Você mostrar simpatia quando ele revelar sua mentalidade masculina sobre posição, status, ordem ou de estar acima ou abaixo, particularmente no trabalho. Ele vai se sentir apreciado quando você nunca zombar da ideia de se refugiar nele ou de ter nele um protetor, para evitar que ele despreze você. Você nunca, seja por linguagem corporal, seja por palavras, desprezar o trabalho dele ou quanto ele ganha. Isso é muito sério, gente. Quando você estiver disposta a acender as velas figurativamente, ok? Como fez a esposa do Rio, quando eles não tinham condições de pagar a conta de luz. Então, quando você tiver aquele desejo de se vingar ou de falar palavras ásperas por uma situação, faça como a esposa do Rio, que acendeu as velas, deu um passo atrás e ajudou o marido nessa questão, nesse momento. Quando você verbalizar de maneira calma e respeitosa as preocupações sobre finanças e tentar oferecer soluções sobre as áreas em que pode cortar despesas. Esse também é um ponto muito importante, gente. Nós mulheres, claro, ficamos preocupadas com as questões financeiras, ainda mais quando a situação não vai bem. Mas nós precisamos mostrar isso de uma forma respeitosa, também dando sugestões em como cortar despesas, de maneira respeitosa. Eu espero que você tenha gostado desse módulo, gostado dessas aulas e espero que juntas nós possamos crescer ainda mais em conhecimento da Palavra de Deus, possamos crescer como esposas, possamos crescer como mulheres e nos tornemos mulheres segundo o coração de Deus e possamos fazer a vontade dEle, como filhas de Deus, como esposas, como mães, aonde quer que o Senhor nos levar. Que Deus abençoe vocês e até mais. Tchau!